Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos conversar com o professor do curso de jornalismo da Secal, Elton Costa, coordenador do curso, e também autor de um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Diga-se de passagem, focado na participação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante o conflito. Eu, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo porque, infelizmente, o nosso país sofre de maneira crônica com a falta de memória e, normalmente, nós não lembramos dos nossos heróis. Esses homens, os homens da FEB, foram heróis, porque lutaram num território muito diferente do território brasileiro, com um clima completamente adverso, e foram vitoriosos em sua campanha na Itália. E eu gostaria que o senhor nos auxiliasse aqui, em primeiro lugar, com algumas características do documentário que o senhor fez no ano passado e que está sendo editado agora nesse ano e vai ao ar dentro de pouco tempo pela TVE, aqui pela TVE de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Eu gostaria então de começar pelo título do documentário, o conteúdo, serão quantos episódios aqui na TV? Ney, então, são 3 episódios e o nome do documentário é V de Vitória, que era uma frase recorrente entre as tropas por conta do simbólico gesto de Winston Churchill, né, que ele fez aquele V da vitória, que até hoje é conhecido no mundo todo. Então, V de Vitória, porque os brasileiros eles eram aliados aí também dos ingleses, dos americanos, das tropas contra o eixo, né? Então, serão 3 episódios, e esses 3 episódios, na primeira parte, nós teremos as histórias de ex-combatentes paranaenses e do Mato Grosso do Sul. Foram os 2 estados que eu escolhi para ouvir ex-combatentes, né, eles contando as experiências deles, como foi a convocação, como foi a partida para a Itália, a primeira vez em combate de todos eles, que é algo assim, você imaginar que eles estão na faixa mais ou menos de 98, 99 anos hoje, e eles ainda lembram como se fosse ontem. O primeiro dia em combate, um dos casos, por exemplo, os soldados brasileiros ainda inexperientes, da primeira vez no fronte, eles caem numa chuva de morteiros, quer dizer, os alemães fazem uma barragem de morteiros em cima deles e os soldados brasileiros eles não entram em pânico, mas eles ficam com medo daquilo que eles não tinham até então presenciado. E eles têm que voltar para uma igreja, deixar um ferido e continuar a patrulha mesmo depois de tudo. E isso ficou muito marcante, né? Um dos entrevistados conta muito isso. E depois do segundo episódio, já nós fomos buscar as memórias dos italianos. Então nós viajamos até a Itália, a região norte da Itália, especificamente a cidade de Montese e Engadio Montano, que é do lado de Monte Castelo, uma das famosas batalhas da FEB, para ouvir aquelas pessoas que eram as crianças ajudadas pelos brasileiros naquela época. Porque também tem isso, o Brasil não foi só para uma guerra combater contra um inimigo e tal. Ele também tinha esse lado humano, o soldado brasileiro. E é esse lado humano que no segundo episódio é abordado. Aquelas crianças que receberam comida, que receberam abrigo e proteção dos brasileiros, elas contando como foi importante para a vida delas, como elas conseguiram sobreviver à guerra com suas famílias por conta desse auxílio brasileiro. Uma das histórias, por exemplo, é de uma família que estava dentro de Montese, sendo bombardeada, e eles veem que eles têm que sair da cidade. Mas os alemães não permitiam que você saísse da cidade, porque você poderia levar informações para o outro lado. Mesmo assim, eles se arriscam à noite, uma família com várias crianças, com uma idosa, eles atravessam as linhas, em meio a campos minados, chegam ao lado brasileiro e lá eles são recebidos com café. Um café quentinho. E até hoje, esse senhor, eu conversei, ele fala que o cheiro do café traz à memória dele a lembrança do Brasil, a lembrança dos brasileiros. E aí já no terceiro episódio nós falamos o depois da guerra. Esse depois da guerra é que é um pouco complicado, porque como você mesmo disse, né, a memória do Brasil começa a ser apagada imediatamente após o conflito. Né? Os governos que se sucedem, civis e militares, fazem pouco ou não fazem nada para manter essa memória. E eu vou buscar essas histórias de vida deles. O que eles fizeram depois da guerra, esses soldados? Como foi essa recolocação? Tinha todo um preconceito social. Você era chamado de louco, de neurótico, de guerra. Não queria te dar emprego. Né? Então, os homens que foram lutar, né, para um mundo melhor, eles voltam e na sua própria casa eles não são aceitos pela sociedade. Então o terceiro episódio conta essa parte, essa memória do pós-guerra e o que eles fizeram depois da guerra e como é hoje tratada essa memória. E em todos esses episódios eu tenho sempre o amparo acadêmico também
nas falas. Então eu fui entrevistar duas das grandes referências no assunto no Brasil, que são paranaenses, né? O professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal em Curitiba, e o professor Francisco Ferraz, em Londrina. Então, assim, dois professores que vão auxiliar também nesse processo da contação das histórias. Uhum. Em relação a essa parte da loucura, quando você vem de um conflito, isso é muito comum. Ninguém sai de um conflito são. É impossível, a menos que seja um psicopata, né? É lógico que você traz alguma sequela, alguma marca, você pode até não demonstrar isso por uma questão de autocontrole, mas alguma sequela acontece. Tínhamos, eu morei em Jaraguá do Sul durante um tempo, em Santa Catarina, e lá, na comunidade de Jaraguá do Sul, nós tínhamos um ex-combatente da FEB, um homem muito culto, que escreveu um livro sobre a Segunda Guerra Mundial chamado Anotações do Fronte Italiano. O nome dele era Capitão Ferdinando Pischi. No livro ele relata que logo depois que ele desembarcou no Brasil e veio de volta para o Sul, ele deu uma parada em Curitiba e deu uma entrevista para alguns jornalistas, se eu não me engano já na época da Gazeta do Povo, e ele teve um comportamento muito estranho. Num determinado momento da entrevista, ele ouviu um barulho que parecia o lançamento de um morteiro. E ele não teve dúvida, ele se jogou para debaixo de um caminhão para se proteger. Então é óbvio que as pessoas acharam aquilo tudo muito estranho, né? Daí depois ele saiu debaixo do caminhão e contou o que era, e as pessoas na época entenderam perfeitamente. Mas não se tratava de loucura, se tratava mais de um instinto de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Ele até relata a guerra por um prisma não tão trágico, um prisma mais bem-humorado, pegando alguns detalhes curiosos, né, do conflito. Que, aliás, poucas pessoas lembram. Nós tínhamos de um lado Estados Unidos, Inglaterra, França, todos os demais países aliados lutando contra três países muito fortes: Japão na Ásia, Itália e Alemanha na Europa. Então principalmente a Alemanha era uma potência militar e foi muito difícil vencer a Alemanha. A Alemanha foi derrotada, se eu não me engano, ainda em 1944, o começo de 45. Quando os brasileiros eles chegam na Itália, a guerra não está definida. O Brasil chega em 44 e a guerra não está definida. Pelo contrário, fazia pouco mais de um mês, aliás, quase um mês e meio, que as tropas americanas tinham desembarcado na França no dia D. Então os brasileiros eles vão até para cobrir essa brecha que fica de soldados, porque você teve que tirar soldados da Itália, mandar para a França. Os brasileiros eles vão para a Itália para cobrir essa brecha que ficou de contingente também. E isso não foi fácil, né? O dia D, acho que o resgate do soldado Ryan nas cenas iniciais mostra bem como foi o desembarque, né? Uma loucura. Os aliados eles têm essa vitória, porque de um lado os americanos vão invadir a França, e na União Soviética eles vêm empurrando os alemães de volta. Então os alemães se viram combatendo em duas frentes. E aí eles vão entrar vão perder a estabilidade que eles têm e vão perder a guerra, né? Então é importante que a gente fale que a União Soviética, do outro lado, foi muito importante para o conflito, porque empurrou de volta os alemães para o território deles. Isso é verdade. Foi um erro estratégico de Hitler abrir duas frentes de combate, né? Mas ainda bem que ele cometeu um erro estratégico. Ainda bem que ele cometeu esse erro, não é verdade? Ainda bem. E nós também tivemos a resistência francesa, que foi muito importante nesse processo, né? Na própria Itália, os partigianes, que eram amigos dos brasileiros, que auxiliavam nesse processo, eram guias, eram combatentes também, eram tropas de suporte para os brasileiros, então tinha muito. E o brasileiro tinha essa facilidade por conta do idioma, né? Nosso idioma, ele tem algumas palavras que são as mesmas em italiano. Então, e também a facilidade do brasileiro em poder conversar em italiano e se entenderem os povos latinos ali. Então isso vai ajudar bastante também na adaptação do brasileiro na Itália. Uma coisa interessante, as pessoas não dão valor a isso, as nossas tropas não estavam preparadas para lutar no frio da Europa, né? Olha, eu diria que no começo elas não estavam preparadas para o combate, né? Tanto é que você tinha uma esperança de reunir mais combatentes aqui no Brasil, mas você consegue reunir 25 mil. E esses 25 mil eles vão com um treinamento básico aqui do Brasil, com uma outra escola de guerra, que era a francesa, e vão para Itália. Quando eles chegam lá, eles têm que ser retreinados, têm que ser rearmados, têm que receber fardamento, tudo, enfim. Você muda totalmente. E você treina esses caras durante um mês e meio, e já bota eles na frente para combater. Né? Sendo que boa parte era civil reconvocado, né? Então você tinha pessoal que tinha servido no exército e tirado baixa.
E esse cara foi chamado de volta para ir para a guerra. Aqui em Ponta Grossa, a gente tem casos de pontagrossenses, né, aqui na região dos Campos Gerais, que o cara estava trabalhando na fazenda já com a família, de repente ele escuta no rádio, ele lê no jornal que foi convocado para voltar para o exército e se apresentar porque está indo para a guerra. Agora você imagine o que é você sair dos Campos Gerais, vamos imaginar as cidades da região em 1940, né? Às vezes o cara conhecia a sede da cidade e de repente você vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro você vai para a Itália, vai combater, né? Então foi uma mudança assim muito rápida, né? Em um ano você estava no exército, depois você não estava mais, você estava de novo, foi para o Rio de Janeiro, subiu para ir para a Itália, foi para a guerra. Então imagine como era isso, né? E a gente tem vários casos de paranaenses. Paraná mandou mais de 1.500 soldados para a FEB. Dos 25 mil, pelo menos 1.500, um pouquinho mais, eram paranaenses, né? E esse pessoal vai fazer muito bem a tarefa lá na Itália, né? De Ponta Grossa a gente tem um nome que é famoso, que é o Henrique Kaiser, né? Ele recebeu medalhas por bravura, por combater os alemães já no final da guerra, principalmente em ações ofensivas, né? Então, gente daqui, da nossa região, que combateu por um mundo melhor, que combateu contra o nazismo, que combateu contra o fascismo, que conseguiu tirar Vargas do poder na volta, né? Então, assim, é uma história que a gente tem que lembrar. E tem que lembrar porque essas pessoas ainda estão vivas. A gente já tem esses combatentes vivos, né? Então a gente tem que lembrar, tem que valorizar enquanto eles ainda estão aqui. A gente tem muito esse costume no Brasil, como você disse no começo, né? Só reconhece depois que a pessoa morre. Eles ainda estão aqui. Quantas baixas nós tivemos dos 25 mil homens que foram? Pouco mais de 460, né? Percentualmente ficou dentro do esperado. Não foi nem muita nem pouca, ficou dentro do esperado. Com uma tropa de 25 mil soldados, quando a gente tinha vários milhões de americanos, milhões de alemães, se você pegar proporcionalmente, ficou dentro do esperado. Uhum. Agora, você parar para pensar, são 460 pessoas, né? Sem contar os mais de 2.500 feridos. Então, você vê muitos feridos também, não é só o cara que morre, o cara que é ferido. Você imagina como que fica o trauma que a gente comentava agora há pouco, você ser ferido em combate, ter que ser levado numa maca, você não saber se vai morrer, o que vai acontecer com você, e depois voltar para cá, né? Várias pracinhas, às vezes sem perna, sem braço, com incapacidades. Então, a guerra por si ela é algo horroroso e que deve ser evitado a todo custo. Por isso deve ser lembrada. Por isso deve ser lembrada sempre. Professor Elton Costa, coordenador do curso de jornalismo da SECAL, antes de mais nada, de novo, parabéns pelo trabalho executado de pesquisa e de valorização desses homens que lutaram sem o devido preparo técnico e venceram. Então, são heróis. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero todo mundo assistindo esse documentário aqui na TV Educativa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.